A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falarmos, discutirmos e estudarmos a palavra de Deus através da lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui falando da Igreja Assembleia de Deus, Congregação de Boa Esperança, cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, sob a coordenação do pastor Georgen Silva. Estamos aqui com o professor Eduardo e a minha pessoa também, o professor Reitson, o qual nós iremos falar hoje da lição número 4. Mas antes de falarmos e adentrarmos no conteúdo de suma importância, eu convido você a se inscrever no canal, a compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo e assim possam ser edificadas na palavra de Deus. E o tema da lição do trimestre, desse primeiro trimestre, é Em Defesa da Fé. É o tema central que vai permear toda a lição deste primeiro trimestre. E hoje, especificamente, temos aí a lição de número 4, que diz como tema Deus é triuno. O texto áureo encontra-se ali no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz o seguinte: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a ordem de Jesus. E a verdade prática vai estar dizendo o seguinte: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. É o que nós iremos falar hoje, que essa verdade que Deus é triuno, ela encontra-se tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E temos a leitura bíblica em classe em Mateus, no capítulo 3, do versículo 15 ao 17, e em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e versículo 20. Então, a nossa lição ela vai falar sobre Deus que é triuno, embora a palavra trindade, que como comentarista ele vem ressaltar nessa introdução, ela não aparece na Escritura, mas o conceito de trindade, o conceito de Deus trino, ela permeia toda a Bíblia, todas as Escrituras, Antigo Testamento, como nós iremos ver algumas referências, e também Novo Testamento, como também iremos embasar esta lição. Então, temos aí, então, que os cristãos do período apostólico, eles já tinham esse conhecimento desse Deus triuno, deste Deus que ele é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E para que nos dias atuais, para que assim possamos responder algumas ideias equivocadas, temos aí, então, algumas formulações teológicas que foram construídas ao longo da história da igreja, para que possamos reforçar este conceito, este entendimento, que não é um entendimento novo, é um entendimento que permeia a Bíblia, como nós iremos estudar, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Bem, então entrando no nosso primeiro tópico, paz do Senhor a todos os irmãos e amigos que estão assistindo a esta videoaula. O primeiro tópico tem por título Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. E o primeiro subtópico, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. E aí o autor vai dizer que nas Escrituras ensinam que o Deus de Israel revelado nas Escrituras dos judeus é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, Jesus Cristo, quando ele inicia o seu ministério, aqui na Terra, ele não vem tirar um tio ou um jota, não vem mudar as leis que foi dada ao povo de Israel através de Moisés. Não, ele veio cumprir a lei. E a pessoa de Jesus Cristo faz parte dessa Santíssima Trindade. E na letra A desse primeiro tópico, tem por título Cada uma das três pessoas é chamada Deus. Então você imagina a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no meio destes três, você vê uma formação triangular, no meio existe a palavra Deus. Então você vê, o Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Mas o Pai não é o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai. Essa é a formação gráfica que a gente pode detalhar bem o que é a Santíssima Trindade. Três em um único Deus, mas em três pessoas diferentes.
Na parte B deste tópico vai falar cada uma das três pessoas é cada Senhor, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Isso também ocorre com o tetragrama, as 4 consoantes do nome divino. O nome de Deus em hebraico, né, em aramaico, não foi conseguido uma forma de escrita compreensível. Então foi feito esse tetragrama que ele tem 4 consoantes, né, o H repetido, né, que vai depois transliterar para Yahvé. E essas 4 consoantes que vai ser traduzidas em Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho. Salmo capítulo 110, versículo 1. Deixa eu abrir aqui. Diz: disse o Senhor ao meu Senhor. Quando nós vemos a palavra Senhor no Antigo Testamento escrito em maiúsculo, é o Senhor Yahvé, né? Essas 3 consoantes, o tetragrama que foi escrito na palavra de Deus. Então é escrita na tradução para o português como Senhor maiúsculo no Antigo Testamento. Disse o Senhor maiúsculo Yahvé ao meu Senhor. Então ele é o Pai falando para o Filho, né? Yahvé falando para Jesus Cristo, o Pai falando para Jesus: assenta-te à minha direita, à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então a gente vai ver, quando se tratar do tetragrama, o Senhor aplica-se ao Pai sozinho, da Santíssima Trindade. Ao Filho, a gente vai ver em Isaías 40, versículo 3. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Isaías, que é o profeta messiânico, né, se referindo a Jesus Cristo, que viria como Messias do Senhor, Jesus Cristo. E aí a gente vai ver o tetragrama se aplicando mais uma vez, mas dessa vez para o Filho sozinho. E ao Espírito Santo a gente vai ver lá em Ezequiel, capítulo 8, versículo 13. E fala: sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová, e aí no original é o tetragrama, caiu sobre mim. E aí a gente vê o mesmo tetragrama, que significa o Senhor, aplicado agora para o Espírito Santo, a profecia aí do profeta Ezequiel. E a parte C deste tópico vai falar: o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. O monoteísmo é a questão de ter um único Deus, monoteísmo, um único Deus a ser adorado, não contradiz a Trindade, porque são 3 pessoas em um só, né? Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a confissão de fé do judaísmo. A palavra hebraica echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que o marido e a mulher são ambos uma só carne, em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Então, nós podemos ver que a Trindade ela se encaixa perfeitamente no monoteísmo judaico-cristão. Exatamente. Então, já vimos aí, né, em algumas citações, como aí em Isaías, Ezequiel, e agora também aí sobre o termo, né, Deuteronômio 6,4, né, que é o próprio, a confissão de fé do judaísmo, e vamos aí complementar com algumas evidências no Antigo Testamento a respeito da existência, né, desse Deus que é 3, né, e ao mesmo tempo é 1. Então vemos aí, o comentarista ele vai aí citar 3 episódios do Antigo Testamento que vai mostrar a presença, a existência, a ação da Trindade. Vemos o primeiro aí em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus ele vai fazer o homem, né, ele vai formar o homem, ele vai dar uma expressão no plural,
né, mostrando que Deus, ele não, o Pai, o Filho ou o Espírito não estariam só, mas que estão os três juntos aí nessa ação de formação humana, como ela diz aqui, ó. E disse, Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, observa aí o verbo, ó, façamos, ele está no plural. Então, a formação do homem é feita por mais de uma pessoa. Então, mostra que Deus, ele não é, ele é, nesse caso aqui, a trindade presente na formação. Aí ele vai falar, ó, a imagem e a semelhança é nossa. Nossa não é minha semelhança e não é minha imagem. É nossa semelhança, nossa imagem. Então, vemos uma evidência da presença da trindade, né, na formação do homem. Continuando ainda em Gênesis 3:22, quando o homem ele vem pecar, quando o homem ele vem desobedecer, comer do fruto proibido, e aí temos essa outra expressão aí da trindade presente naquele episódio, que diz o seguinte, disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Né? Quando o homem peca, ele vai agora, ele é um de nós. Ele vai ter conhecimento do bem, do mal. Então ele não é como a mim, ele é como um de nós. Então a referência, o homem, o outro, ele é igual a nós, né? Mostrando ali que Deus, ele é plural, nesse sentido, a trindade ali está presente. E o outro aqui, encerrando esse ponto da lição, é no momento da confusão das línguas na Torre de Babel, no episódio de Babel, lá em Gênesis capítulo 11, versículo 6 e versículo 7, quando Deus olha para aquela atitude dos homens ali, e resolve descer para confundir as línguas. E aí a expressão também é plural. Diz o seguinte o texto, e o Senhor disse, eia, desçamos e confundamos. Observa que o verbo descer, o verbo confundir está também no plural. Né? Desçamos, a trindade vai descer e ela vai agir contra aquela ação. Qual é? Vai confundir. Ele fala, confundamos ali a sua língua. Então observamos que desde a formação do homem, no momento também que o homem peca, né, que o homem torna-se como um de nós, e no momento em que a trindade desce para confundir a língua, as línguas ali dos homens, vai mostrar que quem está presente nesses atos, nessas três ações, é a trindade. Né? Então aí são algumas evidências, né, que o comentarista ele vem trazer da presença, né, desta crença, né, que é com base bíblica, né, da trindade do Antigo Testamento. Amém. E o terceiro subtópico do primeiro tópico vai falar sobre as evidências, né, reveladas no Novo Testamento. O Sr. Reis falou no Velho Testamento, e agora nós vamos falar no Novo Testamento. E aí a gente vai para algumas referências bíblicas, a começar da grande comissão que Jesus Cristo entrega aos discípulos e é estendida a todo aquele que é cristão. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na distribuição dos dons espirituais, em 1 Coríntios capítulo 12, do 4 ao 6, vai falar, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. E também nós vamos ver na bênção apostólica, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo também, quando está dando as últimas instruções aos discípulos, ordenou que eles ficassem em Jerusalém, que até que do céu eles fossem revestidos de poder. Que ele estaria indo, mas estaria deixando outro Consolador. Né? Estava se referindo ao Espírito Santo, que habitaria, né, e seria derramado sobre toda a carne. E ali, em Atos 2, se inicia aquilo que o profeta Joel falou nas Sagradas Escrituras. E aí a gente vai ver, né, que além dessas referências, a gente pode ver também na obra da salvação, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, são várias referências
não somente no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, onde nós vamos ver, como o nosso professor Reis falou aqui, não existe esse termo trindade nas Sagradas Escrituras, mas a gente vê essas evidências da trindade em várias passagens bíblicas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Exatamente. Agora, indo para o segundo tópico da lição, as heresias contra a doutrina da trindade. Então, vemos aí, o comentarista ele vai trazer, houveram várias heresias ao longo da história, ele vem aqui destacar, na lição ele vai falar apenas de uma, e ele vai citar duas agora neste primeiro ponto aqui, do segundo tópico da lição. Né? São duas as principais heresias contra a trindade. Então ele vai falar do unicismo, que é o que nós iremos falar e estudar, e também ele vai citar aqui o unitarismo, né? O unitarismo. Então, ambas as doutrinas, tanto o unicismo como o unitarismo, eles são contrários aos ensinamentos bíblicos, né? Isso desde a igreja antiga, ela é condenada pela igreja ali antiga, né? Então ela é rejeitada pelos primeiros cristãos, mas que ao longo do tempo essas doutrinas foram sendo apresentadas, desenvolvidas, né? E veio aí confundir muitas crentes, né? Muitos ramos do cristianismo, mas embora que a maioria dos ramos do cristianismo não segue essa doutrina, mas existe aí alguns que ainda a seguem. Então vamos ver no primeiro ponto aí do segundo tópico, o unicismo, né? O que seria esse unicismo? Então vemos aí a origem dessa heresia, ela é logo no século III, né? Na nossa era, do século III, ela inicia essa heresia. Ela pode ter algumas nomenclaturas, alguns nomes, né? O qual ela é conhecido aí como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. São alguns nomes que ela vai fazer referência ao unicismo, a essa heresia. Temos aí alguns representantes, né? Alguns nomes representantes aqui. O comentarista ele vai trazer 3: Noeto, Praxeas e Sabélio. São 3 nomes aí que eles são propagadores, foram propagadores aí desta doutrina, né? Do unicismo. Mas o que é o unicismo, né? Que é o que mais importa. O que é o unicismo para entendermos e compreendermos? Então, o unicismo ele não vem negar a divindade nem do Filho e nem a divindade do Espírito. Mas o unicismo ele vai fazer uma confusão entre eles, no sentido de percepção das pessoas. Para o unicismo, como o próprio nome diz, único, né? O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que o Pai, que o Filho e que o Espírito Santo é uma única pessoa, né? Então, vimos aí no início da aula, como o professor Eduardo falou, né? Vemos aí uma imagem gráfica um triângulo Pai, Filho e Espírito com pessoas distintas, tendo a mesma essência, né? A mesma substância, né? E aí, em termos de igualdade, então, sendo o mesmo Deus. Mas aí o unicismo é o contrário, ele vai dizer, não, o Pai, o Filho e o Espírito, na verdade, é uma única pessoa. Então, a heresia está aí, né? Nessa confusão das pessoas, né? Em que a Trindade vai falar que são 3 pessoas distintas que é Deus, que tem a mesma glória, o mesmo grau de majestade, de poder, né? E outros atributos, mas o unicista vai dizer, não são 3 pessoas, é apenas uma, né? Então, nisso é que está aí a heresia. E no próximo ponto aqui, que o professor Eduardo vai falar, justamente ele vai fazer um contraponto, né? Argumentos bíblicos que vai vir de encontro a essa heresia do unicistas. O segundo subtópico fala a verdade bíblica. Quem começa a ler a palavra de Deus pelo Novo Testamento, logo de cara você vai perceber que existe 3 pessoas, né, na Santíssima Trindade. Porque, a princípio, a gente vai ver Jesus Cristo constantemente se ausentando para orar, para falar com o Pai. Algumas vezes ele foi questionado para os discípulos como deveria orar. Jesus Cristo ensinou, né, o Pai Nosso que está no céu, a oração que a maioria de nós conhecemos. E a gente vai ver essa conversa, essa interação. Como é que existe somente um se os 3 são pessoas diferentes? Se fosse somente um, não precisava o filho conversar com o pai, né? E aí a gente vai ver, e vamos citar mais alguns versículos aqui que vai contrapor, como o nosso professor Reitz falou, essa teoria do unicismo, essa vertente, esse pensamento de que os 3 são apenas um. Em João, no capítulo 14, versículo 26, Jesus Cristo vai falar, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, Jesus Cristo se referindo ao Espírito Santo,
Ele fala que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então a gente vê aí Jesus Cristo, como ele disse que vai aos céus, mas deixará outro Consolador, e aqui ele faz esse detalhamento do que o Consolador, do que o Espírito Santo vai fazer na vida de cada um de nós, né? E a gente pode também falar sobre o batismo de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 3, versículo 16. A gente vai ver pela primeira vez a Santíssima Trindade em um único episódio, em um único versículo, né? Que diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Glória a Jesus. E nesse mesmo capítulo, o próprio Deus vai falar, né? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então a gente vai ver aí a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo em uma mesma cena, em um mesmo episódio, né? E não num versículo só, como eu havia falado. Então, a gente vai ver que, como eu já falei, né, com frequência ele se dirigia ao Pai como outra pessoa. São pessoas diferentes. Então, se são pessoas diferentes, há uma comunicação entre eles. Mas quando nós, como nós estávamos até conversando há pouco tempo atrás, para nós entendermos o que é a Santíssima Trindade aos olhos carnais, o nosso entendimento limitado da nossa vida carnal, do que a gente pode ver, do que a gente pode pegar, do que a gente pode tocar, a gente não vai conseguir de maneira alguma explicar o que é a Santíssima Trindade. É da mesma forma de como explicar como que Deus foi feito, quem criou Deus, né? Isso não tem como se explicar, não existe não existem palavras para que a gente possa colocar em um entendimento lógico, carnal, limitado do nosso entendimento humano, o que seria a divindade, a pessoa de Deus. Da mesma forma é a Santíssima Trindade. A gente sabe que são três pessoas diferentes, porque a gente tem a base bíblica para isso, como a gente já citou aqui, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, e que cada uma dessas pessoas também são Deus. E aqui o comentarista vai falar, né? A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Segundo João, deixa eu abrir aqui. Segundo João, no capítulo de número 3. Não está abrindo aqui. Deixa eu abrir aqui. Em 2 João, no versículo de número 3, vai falar: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho, né? Então, a gente vai ver também Jesus Cristo se declarando também, como foi na leitura do texto lá em Isaías, dentro do templo, onde Jesus Cristo, quando foi explicar sobre ele mesmo, né? E aí o fariseu, o rabino, perguntou para ele: você, por acaso, é maior que a lei de Moisés? E o próprio Jesus Cristo falou: eu sou a lei de Moisés. Então ali ele se declarou o próprio Deus. E a gente vai ver Jesus Cristo fazendo essas declarações durante todo o seu ministério aqui na Terra. Exatamente. E aí, já entrando no último tópico da lição, unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Então, o comentarista ele vai trazer aqui o primeiro ponto, o problema. Então, ele vai falar que essa heresia que nós vimos aqui, unicismo, que iniciou ali no século III da nossa era, né, ela se perpetuou ao longo da história e está presente também na atualidade. E isto é um problema, ao qual nós devemos estar atentos, né, o qual nós devemos estar atentos para não sermos enganados nem lubrificados, né, por essa sutil, né, filosofia. Então, na atualidade, existem alguns poucos movimentos, mas existem, né,
evangélicos pentecostais, que têm essa percepção, essa crença, né? Ele é guiado por essa heresia do unicismo, né? E aí, um desses movimentos, ele de forma sutil, através aí do meio musical, da música, ele vem transmitir alguns ensinamentos baseados, incumbidos dessa crença do unicismo, em que o Pai, o Filho e o Espírito é apenas uma pessoa, e não três. O que nós vimos agora, pelo professor Eduardo aí, que citou alguns versículos, alguns tendo outros mais, aí do Novo Testamento, falando que o Pai não é o Filho não é o Pai, e nem o Espírito Santo é o Pai, nem o Filho. São pessoas distintas. Então, são pessoas distintas que têm a mesma poder, mesma glória, mesma majestade, mesma substância e mesma eternidade. Por isso que é um Deus. Mas que são pessoas distintas. E, como falamos aí, essa crença no unicismo está presente nos nossos dias. Então, é preciso, termos essa percepção, e estarmos atentos. E Jesus disse que a vida eterna implica essa distinção, Para alcançar a vida eterna é preciso ter essa compreensão da distinção das pessoas. E aí vemos isso aí em João, capítulo 17, versículo 3, que diz o seguinte: e a vida eterna, Jesus falando, é esta, que conheçamos a Ti, só por um único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha aí. Então, já outro versículo que vem afirmar. Tem a relação da vida eterna e tem a relação aqui que são pessoas distintas. Ó. Conheçamos a Ti. Jesus está falando de outra pessoa, de uma terceira pessoa que não é Ele. E aí essa pessoa é o Pai. Por o único Deus verdadeiro. E a Jesus a quem enviaste. Olha, a Jesus, a Ti e a Jesus. Então são pessoas distintas. Então vemos aí que a vida eterna também tem essa percepção. Que são pessoas diferentes, ao contrário do que o unicismo ele vem falar. Então, essa passagem mostra que a salvação envolve também duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas um conhecimento místico, um conhecimento espiritual. E por isso que ele, por vezes, é difícil essa compreensão, Por alguns, por ser um conhecimento mais espiritual. Então, alguns não conseguem compreender essa distinção. Mas vimos aqui que está bem claro na palavra de Deus, a distinção entre essas pessoas. Então, são pessoas distintas, sendo um único Deus. E vemos aqui também em Mateus 11, 27, quando Jesus vem falar o seguinte: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus falando, a outra pessoa, o Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vemos mais uma aí, prova de que aqui no mínimo são duas. Vemos que são três, vemos passagens aí, como no caso, a bênção apostólica, o batismo de Jesus, o ir de Jesus, a ordem, de pregar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os três juntos, e aqui vimos aí os dois juntos. Então vemos aí que são pessoas distintas, no mesmo pé de igualdade, sendo a mesma divindade. Amém. O segundo subtópico tem por título uma reflexão bíblica. Então, para combatermos essas heresias, nós precisamos ter um entendimento correto. Foi por isso que foi deixado, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, um manual para todo cristão aqui na Terra, para que nós possamos ler, compreender e pôr em prática tudo o que nos foi deixado para ensino, para nos redarguir, para nos ensinar, para nos corrigir. Foi para isso que foi inspirada as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Então é preciso que nós tenhamos uma comunhão com Deus, de maneira que venhamos a buscar a Ele não somente com oração, mas também com procurar crescer, não somente na graça, mas também no conhecimento. Lendo a Palavra de Deus, buscando, estudando, se tiver a possibilidade de fazer um curso de teologia, para se aprofundar ainda mais nas Sagradas Escrituras, é interessante, porque é muito bom quando nós temos o conhecimento correto da Palavra de Deus. E não somente ler, mas também entender. E a Bíblia Sagrada é o único livro onde o Espírito Santo, que é o autor, o inspirador da Bíblia Sagrada, está ao nosso lado, está, na verdade, dentro de cada um de nós, nos orientando, nos ensinando, nos ajudando a compreender e a pôr em prática tudo que aqui foi escrito, foi revelado para cada um de nós. Então é preciso que haja esse entendimento. Jesus Cristo falou no Sermão do Monte, lá em Mateus, no capítulo 7,
que muitos naquele dia, no versículo 22 vai falar, e muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, que a gente pode associar também às pessoas que levantam entendimentos errados da palavra de Deus, coisas que não estão escritas, não estão de acordo com a palavra de Deus, como é o caso dos unicistas, como o nosso professor Reitz bem aqui falou, né? Mas não somente esse caso, mas outros casos também de pessoas que ensinam a palavra de Deus da maneira que eles bem entendem, muitas vezes até para que criar uma forma de atrair mais pessoas. Então eles explicam as Sagradas Escrituras de uma maneira que venha não confrontar o pecado, porque quando nós lemos a Bíblia, nós somos confrontados, o nosso verdadeiro eu, a nossa carne, ela é confrontada, porque todos nós que estamos nesse corpo, carne e osso, é um corpo corruptível, estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos a cair. Então, ninguém gosta de ser confrontado, mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos confrontados, nós somos direcionados a ter uma vida transformada, como o apóstolo Paulo escreve lá aos Romanos, no capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós somos instigados a ter uma transformação de vida. O Espírito Santo, ele é o agente principal na nossa vida para que nós tenhamos essa transformação, essa mudança, para que o verdadeiro arrependimento venha sobre cada um de nós. Então não é usar a palavra de Deus somente de maneira emotiva para atrair as pessoas para dentro de uma determinada igreja, para um determinado pensamento, né? Muitas vezes até com algumas segundas intenções, mas pregar a palavra da forma que ela foi deixada para todos nós através do Espírito Santo de Deus. E agora a última parte do terceiro tópico vai falar sobre a posição oficial, né? A posição oficial da nossa igreja, em que o unicismo é condenado na Bíblia, né? Vimos aí que ele não tem base bíblica, né? Não tem base bíblica, como foi falado aí, professor Eduardo, que assim que você começa a ler o Novo Testamento, você já vai observar rapidamente, né, a presença da Trindade, né? Vemos aí várias referências ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então ele é considerado sim uma heresia, né? Pelas igrejas desde a sua origem, e ela é rejeitada aqui também pelos principais ramos do cristianismo na atualidade também. Ela não tem lugar, essa heresia, né? Então ela é condenada pela Bíblia, né? Alguns seguem, mas a grande maior parte do cristianismo ela não segue essa heresia do unicismo. E como deve ser o nosso comportamento, né? Mas devemos destacar, e aí ele faz essa orientação comentarista, que não somos contra os unicistas, contra as pessoas que assim creem nessa heresia, enganosamente, mas contra a ideia. Somos contra a heresia, contra esse conceito, contra a ideia, e não contra as pessoas, né? Então nós não somos contra os unicistas, pessoas, mas somos contra o unicismo, a doutrina desviante, né? Essa doutrina que poderá levar muitos, né, a uma falsa compreensão da Bíblia, né? Então devemos sim então, manter o respeito, né, o contato respeitoso no nosso dia a dia, né, com essas pessoas, embora possamos discordar delas, né, de suas crenças como estão, mas devemos sim, né, não aceitar suas doutrinas, não aceitar suas heresias, assim como tantas outras, mas que devemos sim manter esse diálogo no sentido de respeito, de contato no dia a dia, né? Embora não venhamos a aceitar essa doutrina desviante, que não tem, como vimos e estudamos ao longo desta lição, nenhum embasamento bíblico, né? Então, assim, chegamos aí já à conclusão desta lição de número 4, né? Em que vimos aí a Trindade, o Deus Trino, né? Embora a palavra não esteja na Bíblia específica, mas vimos aí todo o embasamento, todo o conceito, várias referências bíblicas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? Falando a respeito, né, deste Deus, que são três pessoas distintas, mas que têm o mesmo grau de essência, de glória, de poder, de divindade, de majestade, né? E que é um único Deus, o Deus verdadeiro. Amém. E na conclusão, o autor desta lição, ele traz
para nós a introdução do credo de Atanásio, né, que resume a doutrina da Trindade. E é interessante a gente fazer essa leitura aqui para que a gente possa entender o que é que diz esse credo de Atanásio, que foi escrito, né, pela Igreja Católica no início. E diz: todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta: que adoremos um Deus em trindade, e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. Tá? As pessoas aí que ele fala, as pessoas da trindade, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí é o problema que ocorre entre os unitaristas e os unicistas, como foi bem falado aqui pelo nosso professor Reis, que fazem aí toda essa confusão sobre as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nessa lição, né, desse trimestre que trata sobre a apologética, né, a nossa defesa da fé, nós vimos tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento referências bíblicas que mostram detalhadamente a separação dessas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, que nós possamos ter isso em nossa mente, em nosso coração, saber como agir, como orar, porque Jesus Cristo nos ensina a fazermos isso nas Sagradas Escrituras, nos seus Evangelhos, né? Orar ao Pai. Jesus Cristo mesmo falou: tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então, até a forma de orar nos é ensinada, né? Pedir ao Pai em nome de Jesus Cristo. Então há essa separação. O Espírito Santo, que habita dentro de cada um de nós, como Jesus Cristo bem falou, vai nos ajudar, vai ser o nosso guia para termos uma vida de acordo com a palavra de Deus aqui na Terra. Professor Reis, quer falar mais alguma coisa? Exatamente. Então, só agradecemos, né, a sua companhia. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas aí possam, né, ser edificadas por essa palavra, e nos encontramos numa próxima aula. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.